Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal. Deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Arthur. Hoje, sou um velho de ossos cansados e pele marcada. Mas houve uma época em que eu era apenas um garoto de 18 anos, com um fuzil nas mãos e lama até os joelhos. Fui enviado para a Grande Guerra. Eles nos disseram que lutávamos por honra, por nossa pátria. Mas nas trincheiras não há honra. Há apenas frio, fome e o medo constante que se agarra à sua alma como a umidade que nunca seca. As bombas e os tiros eram aterrorizantes, sim. Ver seus amigos, garotos com quem você dividiu o pão na noite anterior, se transformarem em nada além de carne rasgada no arame farpado, isso quebra um homem. Mas havia outro terror nas trincheiras, um que não constava nos relatórios dos generais. Uma coisa que os sobreviventes não falam, talvez por medo de não acreditarem, ou talvez por medo de que, ao falar, possamos chamá-lo de volta. Nós o chamávamos de o sussurrante. Começou de forma sutil, durante as longas noites de vigília, quando a névoa fria se arrastava pela terra de ninguém como um sudário. Você ouvia coisas, não o som distante da artilharia ou os gemidos dos feridos. Eram sussurros levados pelo vento. No início pareciam o farfalhar das folhas ou o assobio do ar através das frestas da madeira. Mas então eles se tornavam mais claros. Lembro-me da primeira vez que o ouvi de verdade. Eu estava de guarda com um rapaz chamado Léo. O silêncio era pesado, opressivo. De repente, Léo enrijeceu. "Você ouviu isso?" Ele murmurou, os olhos arregalados. Eu não tinha ouvido nada. Parecia a minha mãe. Ele disse, a voz trêmula. Nós o ignoramos. Febre da trincheira, estresse de combate. Encontrávamos dezenas de explicações. Uma semana depois, durante um bombardeio noturno, Léo foi atingido. Eu o segurei enquanto a vida se esvaía dele. Suas últimas palavras foram um chamado febril pelo nome de sua mãe. Foi depois disso que eu comecei a ouvir. No meio da noite, eu ouvia a voz de Léo, clara como o dia. "Arthur, me ajude. Estou com frio aqui fora." Eu sabia que ele estava morto. Eu o vi ser enterrado, mas a voz era tão real, tão desesperada. Todas as noites, ela me chamava da escuridão da terra de ninguém. Eu não era o único. Outros soldados começaram a relatar o mesmo. Um ouvia a esposa, outro, o irmão mais novo. Sempre uma voz amada chamando da névoa, implorando por ajuda, pedindo para que saíssem da segurança da trincheira. Nosso sargento, um homem velho e calejado chamado Alves, nos reuniu. Seus olhos tinham uma profundidade sombria que eu nunca tinha visto antes. "Vocês não devem ouvir", ele disse a voz baixa e grave. "Não importa o que ouçam, não importa o quanto pareça real. É uma armadilha." Ele nos contou que aquilo não era um fantasma. Era algo pior. Uma coisa antiga que se alimentava do desespero e da dor. A guerra, com seu banquete interminável de miséria, o havia despertado. Ele nos disse que a criatura não tinha forma física, mas podia tecer sua voz com as nossas memórias mais queridas para nos atrair para a morte. A noite mais terrível veio durante uma calma sinistra. Nenhuma bomba, nenhum tiro. Apenas uma névoa espessa e leitosa que abafava todo o som. E então, os sussurros começaram. Não para um ou dois de nós, mas para todos. Um coro de vozes amadas chamando da escuridão. Homens adultos começaram a chorar. Outros tapavam os ouvidos, balançando para frente e para trás. Um recruta jovem, não mais que 17 anos, chamado Pedro, levantou-se. "É a minha irmãzinha", ele soluçou. "Ela está perdida lá fora." "Pedro, não!" gritou o sargento Alves. Mas era tarde demais. O garoto, como se estivesse em um transe, subiu a escada da trincheira e começou a caminhar em direção à névoa. Ele não correu, apenas andou com os braços estendidos. "Estou indo, Ana.
Estou indo. Não houve um tiro de sniper ou uma explosão de mina. Ele simplesmente foi engolido pela névoa. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer batalha. Nós nunca mais o vimos. Por um instante, juro por Deus, vi algo se mover na névoa onde ele desapareceu. Não era um homem, era alto demais, magro demais. Seus membros pareciam longos e errados, como os de um inseto. Foi apenas um vislumbre, uma silhueta contra o cinza, mas foi o suficiente para congelar o sangue nas minhas veias. Eu sobrevivi à guerra, recebi medalhas, voltei para casa, mas todas as noites, quando o silêncio se instala, eu ainda temo a névoa, ainda temo os sussurros. A guerra tem muitos horrores, mas o pior deles não é o inimigo que você pode ver e atirar. É aquele que conhece o seu coração, que usa o seu amor contra você e que está sempre esperando, faminto, na escuridão entre os mundos. Ele se alimenta da guerra, e eu temo que, enquanto houver homens dispostos a se matarem em campos lamacentos, o sussurrante nunca passará fome. Permita que um velho combatente lhe conte por que o silêncio, para mim, é 1000 vezes mais aterrorizante que o estrondo de qualquer canhão. Meu nome é Elias. Para o mundo, sou um dos últimos pracinhas, um herói da Batalha de Monte Cassino. Eles me dão medalhas, apertam minha mão enrugada em desfiles e me pedem histórias de bravura. Eu lhes dou o que eles querem. Contos de camaradagem, do frio, do medo que sentíamos dos alemães entrincheirados na abadia. Mas eu nunca conto a verdade. Não a verdade inteira. A verdade é uma coisa escura e fraturada, enterrada fundo naquelas rochas italianas, uma verdade que não envolvia balas ou baionetas. O inverno de 1944 foi um inferno congelado. Não lutávamos apenas contra um inimigo de carne e osso. Lutávamos contra a própria montanha. A lama gelada subia pelos joelhos, a neve era uma mortalha constante e a artilharia transformara a paisagem num pesadelo lunar. A morte era o ar que respirávamos, mas havia outro tipo de morte naquele vale. Uma morte antiga, paciente, começou de forma sutil, como um câncer na mente. Eram os truques que o escuro prega em homens exaustos. Um movimento no canto do olho durante uma vigília solitária. Você se virava, o fuzil em riste, o coração martelando como um tambor de guerra, apenas para ver as sombras imóveis das oliveiras destruídas, seus galhos esqueléticos retorcidos contra a luz pálida da lua. Depois vieram os sons. Nos breves e preciosos momentos de silêncio entre os bombardeios, quando o único som deveria ser o do vento uivando pelas ruínas, nós ouvíamos um arrastar, lento, metódico, o som de metal raspando em pedra. Não era o som de um ferido, nem de um animal. Era deliberado. Nós nos esgueirávamos para a beira das nossas trincheiras, o vapor de nossa respiração se desfazendo no ar gélido e perscrutávamos a terra de ninguém. Nada, apenas a desolação e os corpos congelados, meio enterrados na neve. Foi o Cabo Mendes, um homem supersticioso do sertão, que lhes deu um nome. Numa noite particularmente fria, enquanto nos amontoávamos em um buraco, ele olhou para a escuridão e sussurrou, a voz trêmula: são os Stille Soldaten, os soldados silenciosos. Ele nos contou lendas de sua terra sobre espíritos de homens que morrem com tanta violência e ódio que suas almas se quebram, presas para sempre ao lugar de sua morte, forçadas a repetir seus últimos momentos em um ciclo eterno. Nós rimos dele. Um riso nervoso, oco, que morreu rapidamente em nossas gargantas. O nome, no entanto, permaneceu. A noite em que o terror se tornou real está gravada a fogo na minha memória. Havíamos acabado de tomar uma pequena casa de fazenda, ou o que restava dela. O ataque fora um massacre. O cheiro de pólvora, sangue e medo era tão espesso que parecia sufocar. A noite caiu, e com ela veio um nevoeiro.
Não era um nevoeiro normal. Era denso, leitoso e carregava um frio sobrenatural que nenhuma fogueira conseguia afastar. E do nevoeiro eles vieram. Não era uma contraofensiva. Não havia o som de botas, nem ordens gritadas. Eles emergiram da névoa como fantasmas, nascidos da própria geada. Eram silhuetas de soldados, mas suas fardas estavam erradas. Alguns usavam os uniformes azuis e os chapéus altos das guerras de Napoleão. Outros, os capacetes com pontas da Primeira Grande Guerra. Exércitos de eras diferentes, todos condenados àquela mesma montanha. Eles não nos notaram. Estavam presos em seu próprio inferno particular. Um soldado espectral, com o rosto obscurecido por sombras, repetidamente cravava uma baioneta invisível no ar, seu corpo se contorcendo em um grito silencioso. Outro se arrastava pelo chão. Uma das pernas era apenas uma mancha escura e tremeluzente, tentando alcançar um cantil que não estava lá. Um grupo inteiro marchava em formação, atravessando diretamente uma parede de pedra desmoronada como se ela fosse fumaça, seus movimentos perfeitamente sincronizados e terrivelmente errados. Ficamos paralisados. Não era o medo do inimigo. Era um pavor primordial, a sensação de estar testemunhando algo que a mente humana não foi feita para compreender. Então, um dos nossos, um recruta chamado Ivo, um menino de 18 anos, quebrou. Seu irmão mais velho havia morrido naquele mesmo fronte, 1 ano antes. Ivo começou a soluçar, o som chocantemente alto no silêncio espectral. "Gabriel!" ele gritou. "É você, Gabriel!" Uma das figuras, uma que usava um uniforme brasileiro esfarrapado, parou. Ela estava ajoelhada, parecendo limpar um fuzil inexistente. Lentamente, ela virou a cabeça em nossa direção. Sob o capacete, não havia um rosto. Havia apenas um vazio, um vórtex de escuridão rodopiante que parecia absorver a pouca luz e esperança que restavam no mundo. Ela se levantou e, pela primeira vez, uma delas fez um som. Não foi com a boca. O som invadiu nossas mentes diretamente. Um sussurro seco, como folhas mortas sendo arrastadas pelo chão de uma cripta. Uma única palavra, esticada em uma eternidade. Junte-se. O feitiço se quebrou. Alguém gritou. Abrimos fogo. O som ensurdecedor de nossos fuzis rasgou a noite. As balas atravessaram as figuras sem causar qualquer efeito. Elas nem sequer vacilaram. O soldado silencioso que se virara para nós simplesmente se dissolveu de volta no nevoeiro e o resto continuou sua pantomima macabra. A partir daquela noite, passamos a temer o silêncio. O som da artilharia se tornou um conforto medonho, um ruído familiar que mantinha os outros, os silenciosos, à distância. Descobrimos que a luz os afastava. Um sinalizador disparado para o céu os fazia recuar para as sombras. A escuridão era o seu reino. Eu sobrevivi a Monte Cassino. Voltei para casa, construí uma família, vivi uma vida longa. Mas todas as noites, sem exceção, eu durmo com uma luz acesa. Pois às vezes, na quietude profunda da madrugada, quando o mundo está adormecido, eu ainda ouço. O som fraco, distante, quase imperceptível, o arrastar de metal em pedra. E eu sei que eles ainda estão lá, naquela montanha fria e esquecida, marchando, lutando, morrendo, para sempre. Os Stille Soldaten, e eles ainda estão esperando. Os livros de história a chamam de A Moedinha de Carne, uma campanha brutal, sangrenta, no final de 1944. Eles falam sobre os tanques, a artilharia, o frio congelante, mas omitem a parte principal. Eles não falam sobre o que a floresta se tornou. Ou talvez sobre o que ela sempre foi. Meu nome é Inácio. Em 1944, eu era um jovem soldado, um GI americano cujos pais falavam português, jogado no coração mais escuro da Alemanha. E a floresta de Hürtgen era isso.
um coração escuro e pulsante. As árvores eram tão altas e densas que, mesmo ao meio-dia, o chão da floresta vivia em um crepúsculo perpétuo. Os pinheiros centenários, cobertos de neve, pareciam gigantes curvados, sussurrando segredos que nenhum homem deveria ouvir. O chão era um labirinto de raízes grossas como cobras, lama congelada e os corpos de quem veio antes de nós. O horror não começou com um fantasma ou um monstro, começou com o silêncio. Após um tiroteio, o som dos fuzis e das metralhadoras ecoava por alguns segundos e depois... nada. Um silêncio absoluto, antinatural. A floresta não apenas o abafava, ela o devorava. Não havia o canto de um pássaro, o ruído de um animal. O único som era o da sua própria respiração, que saía como fumaça, e o batimento frenético do seu coração dentro da caixa torácica. Depois do silêncio, vieram os ecos. Você estaria de guarda, os nervos em frangalhos, e ouviria o som metálico e seco de um ferrolho de fuzil sendo puxado, mas vinha de toda parte e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Você girava, arma em punho, mas não havia nada, só as árvores. Então talvez o som solitário e distante de uma pá batendo na terra congelada. Nós nos olhávamos com os olhos arregalados de pânico silencioso. Ninguém do nosso lado estava cavando, e o som parecia antigo, cansado. Chamávamos de a voz da árvore. No começo era só isso, um apelido para os rangidos estranhos da madeira velha e do vento. Mas a coisa aprendeu. Ela evoluiu. Lembro-me da noite em que perdi meu amigo, um rapaz do Texas chamado Miller. Estávamos em um buraco, tentando não congelar até a morte. A artilharia inimiga tinha parado há horas. Estava tudo quieto, quieto demais. Foi quando Miller se sentou de repente. "Você ouviu isso?" Ele sussurrou, o rosto pálido sob a luz da lua filtrada. "Não ouvi nada, Miller. Tente dormir." "Não, escute", ele insistiu. "É a minha mãe. Ela está me chamando." Eu me concentrei e, meu Deus, eu ouvi um sussurro fraco, quase inaudível, levado pelo vento. Parecia a voz de uma mulher cantando uma canção de ninar. A melodia era doce, mas havia algo terrivelmente errado nela. Era vazia, sem alma, como o zumbido de um inseto. "Miller, isso não é real", eu disse agarrando o braço dele. Estava duro como pedra. "Eu preciso ir. Ela está com frio", ele disse, os olhos vidrados, fixos na escuridão entre duas árvores enormes que pareciam formar um portão. Ele se levantou e começou a andar. Eu gritei para ele parar, mas era como se ele não me ouvisse. Ele caminhou para fora da nossa posição, em direção à escuridão. Não houve um tiro, nenhuma explosão. Ele simplesmente desapareceu na floresta. Nunca encontramos o corpo de Miller, mas 3 dias depois, durante uma patrulha, encontramos seu capacete. Estava no chão, perto da base de um pinheiro antigo e retorcido. A árvore parecia doente, com a casca descascando e uma seiva escura e espessa escorrendo como sangue coagulado. Ao lado do capacete, cravada no tronco com uma baioneta, estava a dog tag de Miller. Mas o metal estava torcido, escurecido, e o nome dele parecia ter sido corroído por algo que não era o tempo. A partir daí, a floresta ficou mais ousada. Ela começou a usar as vozes de nossos próprios mortos. Durante a noite, ouvíamos os gritos de homens que tínhamos visto morrer horas antes. "Me ajude! Estou preso aqui fora!" gritava a voz de um sargento que havia sido estraçalhado por um morteiro. "Por que você me deixou?" choramingava a voz de um garoto que sangrou até a morte em seus braços. Era uma tortura psicológica perfeita. A coisa na floresta se alimentava de nossa dor, de nosso medo, de nossa culpa. Ela nos caçava um por um, não com garras ou dentes, mas com nossas próprias memórias. O auge do terror veio durante uma nevasca. Estávamos perdidos, a visibilidade era zero. O mundo inteiro era um turbilhão branco e sufocante, e então as vozes começaram, todas de uma vez. Mães, esposas, irmãos, amigos caídos.
um coro de sussurros fantasmagóricos nos cercando, nos chamando para a brancura. Homens adultos caíram de joelhos, chorando, gritando para que as vozes parassem. Foi quando eu vi. Por um breve momento, o vento abriu uma clareira na neve, e eu vi uma das árvores se mover. Não era uma árvore. Tinha a forma de um homem, alto e terrivelmente magro, mas era feito de galhos negros e retorcidos, raízes nodosas e tiras de uniformes rasgados, alemães e americanos, entrelaçados em sua forma. Não tinha rosto, apenas uma cavidade escura onde a face deveria estar. Um buraco que parecia sugar todo o som e a coragem do mundo. Em seus membros de galhos pendiam dezenas de dog-tags oxidadas que tilintavam suavemente como um sino fúnebre. A criatura ergueu um braço e da escuridão de sua face, a voz de Miller soou, clara como cristal e fria como o túmulo. Inácio, venha. Não há mais guerra aqui. Alguém começou a atirar. O pânico tomou conta. Disparamos cegamente na neve, contra sombras e ecos. Quando a munição acabou e o sol finalmente nasceu, revelando um mundo silencioso e branco, metade do nosso pelotão havia desaparecido. Sumiram sem deixar rastros, como se o próprio chão da floresta os tivesse engolido. Eu saí de Hürtgen, mas uma parte de mim nunca saiu. Eles me deram medalhas por bravura. Bravura. Eu não fui corajoso. Eu apenas tive mais medo daquela coisa do que das balas alemãs. Até hoje, 80 anos depois, não consigo entrar em uma mata fechada. Não suporto o som do vento nos galhos. Porque às vezes, nas noites mais silenciosas, quando estou quase dormindo, eu ainda ouço um eco fraco. A voz de Miller me chamando da escuridão. E eu sei que aquela coisa, aquela fome na floresta ainda está lá, nutrida pelo sangue de milhares de homens, esperando pacientemente pela próxima guerra. Meu nome é Vicente. Hoje sou só um velho com as costas curvadas e a pele manchada pelo sol do Brasil. Mas em 1944, eu era um garoto de 19 anos, um pracinha da FEB, e a única coisa que eu conhecia era o frio cortante dos Apeninos e o peso de um fuzil Garand nos meus ombros doloridos. As pessoas leem nos livros sobre Monte Castelo, sobre a bravura, mas os livros não têm cheiro. Eles não te contam como era o cheiro daquela guerra. Era uma mistura de pinho molhado, terra congelada, pólvora, suor azedo de homens que não tomavam banho há semanas e o cheiro doce e enjoativo de sangue. Esse cheiro entrava em você, grudava na sua alma. A memória que a chuva de hoje me traz não é de uma grande batalha, não é sobre tomar uma colina, é sobre 5 minutos. 5 minutos que se esticaram por uma vida inteira. Estávamos entrincheirados perto de uma aldeia chamada Abetaia. Chovia há dias. Não era uma chuva forte, mas uma garoa fina, gelada e implacável que transformava tudo em um pântano marrom e pegajoso. A lama era nosso mundo. Ela entrava nas nossas botas, nos nossos cantis, na nossa comida. Era uma inimiga tão real quanto as metralhadoras alemãs, as MG-42, que a gente chamava de Lurdinha, ou Serra de Hitler pelo som que faziam. Um som que rasgava o ar e seus nervos. Naquela manhã, o sargento nos deu a ordem. Havia uma casa de fazenda, umas centenas de metros à nossa frente, do outro lado de um campo aberto. A inteligência dizia que estava vazia, mas que serviria como um posto de observação avançado. Nossa tarefa, eu, o Cabo Jonas, um paulista grande e quieto que sempre lia uma Bíblia surrada, e mais 3 rapazes, devíamos cruzar o campo e garantir o local. Vai ser um passeio, meninos, disse o sargento sem convicção. Esperamos uma brecha na névoa. O silêncio antes de sair é a pior parte. É um silêncio pesado, onde você ouve cada batida do seu coração, o roçar da sua própria roupa, a respiração trêmula do homem ao seu lado. Você não pensa na pátria, não pensa em heroísmo.
Você pensa na sua mãe, pensa no gosto de um prato de feijão, pensa em qualquer coisa para não pensar na possibilidade de que aquele é seu último suspiro. Jonas me deu um tapa no ombro. Vamos, Vicente. Deus está conosco. Saímos da trincheira, agachados. A lama sugava nossas botas a cada passo, fazendo um som nojento de sucção. O campo não estava vazio. Estava cheio de crateras de artilharia, arame farpado e coisas que um dia foram homens. O ar era tão frio que doía respirar. Estávamos na metade do caminho quando o inferno desabou. O som da Lurdinha não é algo que se esquece. Começa com um rasgo, como se alguém estivesse rasgando um tecido gigante, e depois se transforma em um zumbido contínuo e mortal. Vimos os jatos de lama e neve explodindo ao nosso redor antes mesmo de ouvir os tiros. "Pro chão!" Jonas gritou. Não precisei do aviso. Meu corpo já tinha reagido. Eu me joguei de cara na lama gelada, sentindo a água suja entrar pela gola do meu uniforme. Meu coração parecia querer sair pela boca. As balas traçantes, com seu brilho esverdeado, cortavam a névoa acima da minha cabeça com um zíper sibilante. Zip, zip, zip. Você não só ouve, você sente a pressão do ar mudando quando elas passam perto. Eu rastejei para dentro de uma cratera. Um dos rapazes, um menino do Rio Grande do Sul que chamávamos de Gaúcho, caiu alguns metros atrás de mim. Não foi um grito. Foi um som surpreso, um uff, como se tivesse levado um soco no estômago. Ele rolou de lado e ficou imóvel. Simples assim. Um momento ele estava vivo, no outro era apenas um monte de lã molhada no campo. Da casa da fazenda o fogo era intenso. Estávamos presos. A adrenalina é uma droga estranha. O medo te paralisa, mas a adrenalina te força a agir. Eu podia ver Jonas em outra cratera, gesticulando. Ele apontava para o flanco, para um pequeno bosque. Era nossa única chance. Comecei a rastejar. Cada centímetro era uma vitória. A lama grudava em mim. O peso do meu equipamento parecia me arrastar para o centro da terra. Eu não ousava levantar a cabeça. O mundo se resumia a um túnel de visão de terra marrom, raízes e o som ensurdecedor da metralhadora. Eu rezava. Não palavras formais, apenas um mantra desesperado na minha cabeça. Por favor, por favor, por favor. Uma bala atingiu a borda da minha cratera, jogando terra e pedras no meu rosto. O choque fez meus dentes trincarem. Senti algo quente escorrer pela minha bochecha e pensei... Pronto, fui atingido. Mas era só um corte da pedra. Naquele momento, a diferença entre um arranhão e um ferimento fatal parecia mínima. Foram 5 minutos, talvez menos. Mas naqueles minutos, eu envelheci uma década. Vi a morte de perto, senti seu hálito gelado. Vi um amigo ser apagado da existência. Descobri que a bravura não é a ausência de medo. É estar se borrando de medo e, mesmo assim, continuar rastejando na lama. Conseguimos chegar ao bosque. Recuamos. A missão falhou. O gaúcho ficou lá. Quando volto para a varanda, para o som da chuva na calha, não sou mais o velho Vicente. Por um instante, sou de novo aquele garoto de 19 anos, com o rosto coberto de lama, o gosto de medo na boca e o som daquela serra rasgando o ar cinzento da Itália. E eu entendo que um homem pode até deixar a guerra para trás, mas a guerra, meu amigo, a guerra nunca deixa o homem. Ela fica aqui na chuva no silêncio para sempre.